Fala, meu querido, tudo bem? Minha querida, também tudo bem? Hoje nós vamos continuar com os nossos estudos de Mateus. Quero continuar lendo o texto, o Evangelho de Mateus, escrito pelo discípulo de Jesus, também chamado de Levi. Esse texto é muito legal, onde Jesus é preso. Estamos fazendo lives toda quarta-feira, mas no meu período de férias dei a licença de gravar alguns vídeos e postar para que você assista depois, para que você não perca os estudos de Mateus. A gente continue estudando esse Evangelho maravilhoso. Foi escrito com o propósito de provar Jesus à comunidade judaica, não só em Jerusalém, mas principalmente a comunidade judaica espalhada pelo mundo antigo, pelo mundo greco-romano, que tinha um apreço muito grande pelo cristianismo, porque o cristianismo, na verdade, era uma derivação direta das promessas do Antigo Testamento. Estou aqui em cima do meu chinelo, machucando. Estou na pontinha aqui. Então você vê que o cristianismo nasce do judaísmo, né? É a tradição do Antigo Testamento, é a informação do Antigo Testamento, é as promessas dos profetas do povo judeu, que são todas confirmadas, evidenciadas, provadas, manifestas, né? O Antigo Testamento todo converge na pessoa de Cristo Jesus, o ponto central de toda a Escritura. Ele é a revelação exata do ser de Deus. Então toda a Escritura converge em Cristo, como Hebreus capítulo 1, de 1 a 4, depois você pode ler. Então você vê que Mateus escreve para judeus, para explicar para os judeus que aquele prometido do Antigo Testamento, que falou Moisés, que falou os profetas todos, tem citações sobre esse Emanuel, sobre esse Deus que estaria conosco em todo o Antigo Testamento, é tudo isso confirmado na pessoa de Cristo Jesus. Tá bom? Por isso é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento, textualmente cita trechos de Isaías, Salmos, tem um propósito de explicar isso para judeus. Texto de Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso 47, falamos semana passada no vídeo também. Nesse período de janeiro a gente vai fazer vídeo. Falamos do Jesus no Getsemane. Hoje eu queria falar sobre Jesus preso. Olha que coisa interessante, Jesus preso. É quase uma coisa que não combina, né? Jesus foi alguém que pregou amor, libertou pessoas da opressão demoníaca, deu vista aos cegos, fez paralítico andar, só fez o bem, mas mexeu numa coisa problemática, que era a política e a liderança religiosa e política do seu tempo. Toda semelhança, toda semelhança não é, no caso, mera coincidência, né? Infelizmente, Jesus ele confrontava com a sua forma de viver toda uma estrutura religiosa da época, transformando os fariseus, os líderes religiosos, os mestres da lei, em nada perto dele. Isso trazia inveja, trazia preocupações, fazia com que a política, que era extremamente corrompida entre os líderes religiosos de Israel e o Império Romano, ficasse um tanto fragilizada. O povo já não seguia os líderes religiosos com tanta estima, tendo Jesus perto. Jesus ensinava, segundo as Escrituras, como quem tem autoridade, e isso causou muita inveja, muita perturbação, muito confronto de ego. A Bíblia diz, por exemplo, que os líderes religiosos usavam roupas finas e queriam sempre os melhores assentos, está no livro de Mateus, quando Jesus era um homem simples que andava no meio do povo. Então, esse contraste de vida divina mesmo em Jesus, esse contraste de altruísmo, humanidade, contra um judaísmo político, manipulador, arbitrário, ligado à política, dotado de regalias. Isso fez com que os judeus arrumassem um plano e um jeito de prender Jesus e de matá-lo. Jesus já vai dizer em outros trechos que os judeus já tinham esse interesse há muito tempo, tá? Eles queriam era um pretexto para acusar Jesus de alguma coisa. Por isso, se você lê os evangelhos, você vai ver sempre os líderes religiosos, fariseus, saduceus, os herodianos, indo a Jesus, perguntando coisas, questionando coisas, lançando pegadinhas
para tentar pegar Jesus em alguma falta na lei de Moisés, até mesmo para incriminá-lo. Mas Jesus era Deus, sabia de tudo que eles estavam pensando e planejando antes mesmo deles fazerem. Então, as respostas sempre eram sábias e eram mais um confronto ao coração dos próprios do que necessariamente um escapar de uma pegadinha, né? Jesus era muito acima disso, afinal de contas, ele é Deus. Jesus é preso. Diz assim, falava ele ainda, Jesus falou com os discípulos, olha, levantem, vamos, eis que o traidor se aproxima, verso 47 do capítulo 26, diz assim, falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal, aquele que eu beijar, este prendei. Jesus era um homem tão comum, tão simples, tão à semelhança de todos, e os judeus falaram assim, a gente vai prender Jesus, mas no meio dos 12, quem é Jesus? Jesus não era louro, de olhos claros, como pintado nos quadros renascentistas ou medievais, nada disso. Jesus possivelmente era um homem amarelado, de cabelo preto, com olhos pretos, semelhança de um árabe, tá bom? Jesus era um homem do Oriente Médio, tá bom? A semelhança de um iraniano, de um paquistanês, tá bom? É a semelhança de homens que vivem naquela região ali, tá bom? Norte da África, Marrocos, Argélia, é a semelhança desse tipo de pessoas. Aquela tonalidade morena, meio amarelada, né? Esse era Jesus. Jesus era assim, Jesus não era um galã de televisão. A Bíblia traz em Isaías, né, que talvez isso soasse como uma aparência de Jesus. A gente não tem como afirmar, não se tem como dizer, tá bom? Nada disso. Mas não era, a Bíblia não diz que Jesus era querido por sua aparência, tá bom? Nós estamos aqui dizendo que ele é feio ou bonito. Só estou dizendo que a aparência de Jesus não era espetaculosa, era comum. Tanto é que os sacerdotes, né, planejam com Judas, que Judas beijaria aquele que seria preso, tá bom? E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre, e o beijou. E Jesus lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deixaram as mãos, né, deitaram as mãos de Jesus e o prenderam. Eis que um dos 12 que estava com Jesus estendeu a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse, embainha a tua espada, né? Pois todo o que lança a mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais 12 legiões de anjos? Legiões era conhecido na época como um agrupamento de soldados. Muitos soldados, era uma legião romana. Ou seja, 12 legiões, Jesus está falando de uma quantidade absurda de anjos que viriam se Jesus orasse para servi-lo. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, não é esse o caminho. Se fosse esse o caminho, eu mesmo resolveria isso, orando, e o Senhor me concederia, mas esse não é o caminho. Jesus diz uma coisa muito legal, nossa luta não é espada. Isso é muito importante da gente entender de que nós somos cristãos, mas isso não significa que a nossa luta é armada. A nossa luta é aqui, ó, com a palavra de Deus, os valores de Deus, os princípios do Senhor, são com eles que nós lutamos e vencemos. Toda vez que a gente esquece os princípios do Senhor, para nos basearmos nos princípios humanos, acima dos princípios do Senhor, nós muitas vezes metemos os pés pelas mãos. A justiça, nesse tempo, na cabeça de Pedro era, por que vocês vão prender um inocente? Arranca a orelha do soldado. Jesus está nos ensinando que a verdadeira justiça que procede de Deus nem sempre está correto você brigar com espada, foice, lanças, pedras, ou justiça, ou nada disso. Importa o cumprimento da vontade de Deus, perfeito? Então você vê Jesus condenando Pedro, que cortou a orelha de um soldado, depois a gente vai ver em outro evangelho que o nome dele era Mal, ele corta a orelha do soldado, no outro evangelho também diz que Jesus repõe a orelha no lugar, né? Verso
54 diz: Como, pois, se cumpriram as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Jesus está falando sobre o texto de... Cadê? Está anotado aqui. O texto de Isaías 53. E é justamente aquele que não tinha pecado, carregou o nosso pecado. Lembra de Isaías 53? Castigo era nosso, estava sobre ele, pelas suas pisaduras, nós fomos curados, ele foi moído, né, pelas nossas transgressões. Tudo isso é o cumprimento do servo sofredor, o título ali, né, de Isaías 53. Jesus está dizendo, olha, está se cumprindo as escrituras, Pedro. Não é por aí. Estamos cumprindo a vontade de Deus. Nada de espada e de foice. Naquele momento, disse Jesus às multidões: Saíste com espada e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias, no templo, eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Todos os discípulos fugiram, todos os discípulos o abandonaram. Eis que prenderam Jesus e o levaram à casa de Caifás, chefe dos sacerdotes, o sumo sacerdote da época, onde havia reunidos os escribas e os anciãos. Os escribas eram responsáveis por toda a lei, cópias da lei, interpretação da lei, ficava com os escribas, e os anciãos, que nas comunidades antigas, principalmente judaicas, eram os líderes do povo. Todas as famílias, todas as tribos tinham seus anciãos e eles eram os líderes, tá bom? Então Jesus estava diante do poder religioso, estava diante do poder civil, os anciãos, e estava diante do poder, vamos pensar da época, legislativo, que seriam os escribas, aqueles que detinham o que era para ser feito e interpretado sobre a lei de Moisés, que ditava, assim, as normas de comportamento civil da época também, tá bom? Então, a Bíblia diz que estavam todos esses aí, mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus. Olha que coisa interessante. Procuravam um testemunho falso contra Jesus a fim de condená-lo à morte. E não acharam. Não acharam. Não acharam acusação alguma contra Jesus. Olha que coisa interessante. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas, afirmando: Este diz, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus realmente tinha dito isso, porque Jesus destrói o santuário feito por mãos, onde o Espírito Santo habitava, por misericórdia divina, e o reconstrói em 3 dias. Morte e a ressurreição de Jesus, ou seja, em 3 dias, Jesus reconstrói novos santuários. O que isso significa? Eu e você somos agora santuário de Deus. Somos a casa, a morada de Deus por meio do seu Espírito. O Deus Espírito mora em nós agora pela fé em Cristo Jesus. Então, sim, Jesus destrói o santuário antigo e reconstrói novos santuários. Na teologia adventista, existe uma ideia de que Jesus está no santuário não feito por mãos humanas, ou seja, um santuário no céu. Não é disso que Jesus está falando em Hebreus capítulo 7. Jesus está falando sobre esses novos santuários. Não são feitos por mãos humanas, ou seja, não é construção, não é parede, não é piso, não é parede, construção, tijolos, pedras colocadas empilhadas umas nas outras. É o coração, são novos templos. Esse templo agora é aqui, ó, no coração. E levantou-se o sumo sacerdote e perguntou a Jesus: Nada respondeste ao que esse dispõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Olha que coisa. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: Tu disseste.
Então eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. É réu de morte. Então uns cuspiram no seu rosto, um dava uns murros, socos, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ou seja, todo mundo bateu nele e aconteceu todo esse escárnio sobre Jesus. Jesus disse nada mais que o óbvio. Jesus disse: olha, eu declaro que desde agora vocês verão o Filho do Homem assentado no trono, vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Ou seja, é o que vai acontecer. A Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para vê-lo assentado à destra de Deus, cheio de poder e glória. Todos nós compareceremos diante dele. Filipenses capítulo 2 diz que todos nós diremos, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é de fato Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a glória de Deus Pai. Todo o poder foi dado a Jesus. É interessante como a liderança religiosa manipulou de todas as formas para tentar achar uma acusação a Jesus. E a acusação era blasfêmia. Uma acusação que nem era o que Jesus estava dizendo. Blasfêmia nem é dizer que é Deus. Blasfêmia é negar as obras do Espírito Santo. Eles queriam, na verdade, como nós falamos, matar Jesus. Tudo porque Jesus vivia amando as pessoas. Jesus disse em João capítulo 15 que quem ama a Deus e vive sob os propósitos de Deus sempre vai ser odiado pelas pessoas desse mundo, porque as pessoas desse mundo não amam a Deus nem as suas obras. Então logo elas odeiam a Deus, odeiam as suas obras e também odeiam quem pratica as obras divinas, de bondade, de amor, de misericórdia. As pessoas têm dificuldade de amar, de respeitar, de serem boas, de serem, de fato, solidárias. No Natal, há dias atrás, todo mundo é. Mas depois a gente acaba esquecendo. Na verdade, Jesus está sendo acusado por um crime que nós sabemos que ele não tinha. Mas ele está cumprindo os propósitos de Deus de ser o cordeiro que era levado, como diz o texto de Isaías, para que, de fato, pelo seu caminho, pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fôssemos sarados. Mas qual era o pecado de Jesus? Nenhum. E isso é muito importante para nós. Jesus foi o cordeiro que não teve pecado algum. Mesmo sendo agredido, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo condenado por crimes que não cometeu, Jesus não cometeu pecado algum. Não respondeu de forma veemente, não ofendeu, não recriminou. Foi um servo sofredor para ser o nosso Salvador. Você já agradeceu pela salvação que você tem hoje? Ela custou muito. Ela custou muito. Esse dia, essa sexta-feira, vamos continuar lendo semana que vem, pesou muito para Jesus. Foi um dia difícil, mas ele venceu, por amor a mim e a você, para que a nossa salvação fosse real e possível para a glória de Deus. Semana que vem a gente continua o nosso estudo, se Deus quiser, para a honra do Senhor Jesus.